Olá! Você sabia que nem tudo que é bíblico necessariamente tem um aplicativo na nossa vida? É isso mesmo. Nem sempre aquilo que está na Bíblia, está escrito, necessariamente você precisa aplicar, ou melhor, nem sempre isso tem um aplicativo em Jesus. E é muito simples entender isso. Ao longo da minha caminhada, eu fui sempre observando que cada grupo cristão, religioso, ele interpretava a Bíblia à luz do seu próprio discernimento e entendimento. Os católicos interpretavam de uma forma, os presbiterianos tinham uma outra interpretação, os batistas uma outra interpretação. E assim, cada grupo religioso interpretava a palavra à luz do que se compreendia, seja naquele momento, seja historicamente, né? Mas à medida que eu fui lendo e conhecendo, né, e o próprio João vai dizer que Jesus é o Logos, né, no sentido de nos explicar que Jesus, ele é a palavra, ele é o próprio Deus encarnado. E Jesus é a figura de onde todas as demais coisas, de onde até a compreensão de Paulo, de Pedro, de todos os discípulos se derivam. A compreensão desses homens se derivam a partir do entendimento que tinham de Jesus e a partir do conhecimento, da vivência prática que eles tinham na comunidade, naquele tempo em que se viviam, né? A gente não pode esquecer que as palavras de Pedro, as palavras de Paulo, elas foram escritas numa consciência de homens do século I, né? Aonde Calígula, aonde Herodes, aonde Roma ainda detinha todo o controle daquela sociedade. Uma sociedade onde escravos ainda eram permitidos. Uma sociedade ainda onde o casamento era uma forma de proteção para a mulher. A mulher que não era casada era uma mulher que era prostituta, era uma mulher que era morta, né? Que não tinha suas próprias defesas, né? Então a gente está... quando a gente lê principalmente o Novo Testamento, a gente tem que entender que esses homens escreveram a partir dessa vivência, aonde Jesus é o Logos. Quando nós chegamos hoje, 2000 anos depois, como que você lê essa palavra? A partir de que compreensão? E a compreensão que nós precisamos enxergar essa palavra é a partir do Logos, de onde tudo se partiu para a compreensão de Paulo, Pedro, Lucas e todos os demais discípulos. Que é a partir do homem Jesus. O homem Jesus, sim, ele traz aplicativos absolutos. O que ele falou é o princípio de todas as coisas. Se antigamente não se podia usar véu, que essa era uma das minhas dificuldades em compreender a Bíblia, porque alguns círculos religiosos vão dizer que se usa brinco, não se usa, usa-se véu, não se usa, né? Bebe, não pode beber, faz isso, não, faz aquilo, não, descansa no sábado, não se pode descansar no sábado, enfim. São tantos estereótipos que estão ao nosso redor que muitos se perdem. Mas quando você vai para o centro de onde se partiu tudo, você vai entender que a coisa é muito mais simples, que não se trata do que eu visto, do que eu uso ou do que eu deixo de usar, muito menos do que eu bebo ou do que eu deixo de beber. O princípio de todas as coisas são os princípios absolutos aos quais Jesus deixou para nós. A maneira como ele tratou a mulher adúltera, a maneira como ele tratou o jovem rico, a maneira como ele tratou os fariseus no templo, a maneira como ele curou, libertou pessoas, a maneira como ele tocou numa mulher, a maneira como ele ficou sozinho conversando com uma mulher, seus discípulos olharam e falaram, Jesus conversando sozinho com uma mulher, não sei não, tem coisa aí. E ele vai dizer que não. Ele disse para a mulher, eu sou a água da vida. Se você beber da água que eu te ofereço, nunca mais você vai ter sede. E ele falou isso sem malícia nenhuma. Então são esses princípios que Jesus deixou, o princípio da inclusão, o princípio da verdade, o princípio do caminho, né?
o princípio do silêncio, o princípio da mansidão e da humildade. São esses princípios que devem nos servir para discernir todos os conhecimentos bíblicos. O próprio Paulo vai relativizar suas palavras quando ele vai dizer em algum momento lá na palavra, em 1 Coríntios 7, por exemplo, ele vai usar a expressão, digo eu que eu estou dizendo e não Deus. Eu digo, as coisas que eu digo para vocês, eu digo pela experiência de estar vivendo no século I e acho que nesse momento é melhor que vocês vivam dessa forma, né? Porque cada homem ali, conquanto tivessem a inspiração dada pelo Espírito Santo, e isso ninguém nega, né? Eram homens que tinham também ainda uma espiritualidade bastante primitiva, porque vivenciavam o tempo, a hora daquele momento. E o nosso desafio hoje, enquanto homens e mulheres do século XXI, de uma sociedade pós-moderna, uma sociedade tecnológica, onde comunicação hoje se exprime de uma outra forma, né? Onde o conhecimento abrange um número muito maior de pessoas, onde a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que não se tem mais a submissão como lei, nem a submissão de servos e escravos, e nem a submissão da mulher ao homem. Quer dizer, nós nos organizamos socialmente de uma outra forma. E como é viver Cristo nesse tempo de hoje? Viver Cristo nesse tempo de hoje é viver Cristo a partir de todos os princípios absolutos que ele deixou, como os que eu já falei, né? E é todos aqueles princípios que em cada parábola é dita por ele, cada encontro humano que ele teve, quando você lê, você vai entender, né? Você vai falar, poxa, ele encontrou o discípulo aqui e o discípulo perguntou quem era o primeiro no reino. Quer dizer, esse discípulo não entendeu que o reino dele não era desse mundo, e Jesus vai dizer, olha, esse é o maior dos escândalos que nós temos. Quando nós colocamos o nosso olhar meramente nas coisas desse tempo e espaço. A espiritualidade, ela requer um olhar diferenciado, ela requer um olhar para o nosso próprio coração. Jesus vai dizer, olha, se vocês querem compreender a espiritualidade, antes de olhar para o irmão, tira a trave do seu próprio olho. Né? Se é o teu olho, a tua mente, o teu braço, que está te fazendo andar por uma vereda ruim, ele vai usar a palavra pecado, né? Se é isso que te faz o mal, arranca, quer dizer, olha para você e fala, não, eu tenho que mudar isso aqui. Esse é o desafio para sermos homens e mulheres melhores do que foram os nossos antepassados. Esse é o desafio, né? Então, se você quer ter uma boa compreensão da palavra, deixe de ouvir, né, essa espiritualidade ao nosso redor, que eu observo cada vez mais pessoas adoecidas, escravizadas por uma leitura de terceiros, né? Uma leitura equivocada, uma leitura religiosa no sentido que eu digo, que propõe um religar do homem para Deus e não de Deus para o homem, né? Então a gente precisa se libertar dessa leitura que líderes religiosos fazem deturpadamente da palavra. Seja livre disso. Cada vez mais eu vejo pessoas adoecidas por um cristianismo que não liberta, mas é que aprisiona, né? Por um cristianismo que não é a boa nova, mas é uma palavra que cerca e que faz essas pessoas não ovelhas, mas gado, né? E a gente não é gado, a gente é ovelha. A gente está aqui para ser a ovelha porque nós temos um pastor que cuida das nossas almas, que cuida do nosso coração e que morreu para que sejamos livres de toda forma de opressão, de toda forma de mentira, né, que caminha sobre a nossa sociedade, né? Então leia a Bíblia a partir de Jesus, deixa ele ser nessa chave interpretadora de tudo que te cerca, e você vai ver que você vai ser um homem e uma mulher melhor nesse tempo presente. Pense nisso.